Paz do Senhor Jesus, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E o tema da nossa lição de hoje é: os gibeonitas enganam Josué. O texto do dia se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 15, que diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Na lição de hoje nós vamos abordar um momento triste na história de Israel. Triste porque por um momento eles tomam próprias decisões e sem consultar o nosso Deus. Isso faz com que eles atraiam algo ruim para o povo. E nós vamos ver isso na lição de hoje. A lição de hoje, mais uma vez, ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, o título desse tópico é: os inimigos se unem contra Israel. Com 3 pontos. Primeiro ponto, a inveja dos inimigos. Segundo ponto, os inimigos são numerosos. E o terceiro ponto, o mal atua em várias frentes. Esse primeiro tópico vai nos trazer uma introdução ao próximo assunto, que vai ser uma batalha com alguns reis ali de Canaã. Esses reis, eles vendo e ouvindo as histórias contadas a respeito do povo de Israel, que o povo de Israel saiu vitorioso de várias batalhas e que no meio dessas batalhas aconteceram coisas extraordinárias. Eles que nunca foram unidos, muito pelo contrário, em muitos momentos da história eles se degladiaram entre si e eles batalharam uns contra os outros. Nesse momento eles resolvem se unir contra o exército de Deus, contra o povo de Israel, para fazer a marcha do povo de Israel parar e a promessa que Deus fez para eles não ser alcançada por eles. E ele vai nos dar essa pequena introdução ao próximo assunto, que está relacionada ao capítulo de número 9 de Josué, que é o capítulo que vai nos trazer a nossa história de hoje. Essa história nos faz entender que o inimigo ele atua de diversas formas, de várias formas. Vemos que com o exército de Israel ele atuou com a batalha, com o escudo, com a espada e a lança no campo de batalha. Mas também vamos perceber dentro da lição de hoje que ele atua com formas ardilosas que às vezes são capazes de fazerem com que o povo de Deus se perca, com que o povo de Deus desobedeça, com ideias que não estão de acordo com a vontade de Deus. Vemos aqui que um povo tem uma ideia e eles colocam essa ideia em ação para que o povo de Israel acredite neles, que é uma mentira, que é algo que eles irão contar para que o povo de Israel os aceite. Vamos então ao cenário da lição de hoje. Algumas das nações já tinham ouvido falar acerca do povo escolhido por Deus, o povo de Israel. E uma dessas nações foi os gibeonitas, na cidade de Gibeão. Nós vemos que eles já ouviram falar das grandes guerras que o povo de Israel tinha lutado, de como Israel venceu Jericó, de como Israel venceu Ai e em outros momentos da história também. E eles, com isso em mente, vendo que o povo de Israel era um povo vitorioso, eles começaram a temer. Eles ficaram com medo da nação de Israel. A nação de Israel provavelmente se aproximaria deles, chegaria com eles a um confronto direto no campo de batalha e com certeza os venceriam, porque Deus estava acompanhando Israel nas suas batalhas. Quando eles souberam disso, eles criaram uma artimanha, uma ideia ardilosa para se aproximar de Israel. O que os homens fizeram? Os homens se disfarçaram e se fizeram como embaixadores de uma terra distante, embaixadores de uma terra longe. Alguns homens gibeonitas, eles carregam sobre si umas roupas velhas, eles colocam sapatos gastos, eles pegam odres velhos, eles pegam pão embolorado, jogam areia sobre si, e quando se aproximam de Israel, eu acredito que a primeira coisa que acontece é o exército ele fica de prontidão. Jericó mais ainda fica de prontidão quando vê aqueles homens. E eles pedem misericórdia por um momento e pedem para que pudesse falar com os principais do povo. E eles dizem o seguinte: nós somos embaixadores, ouvimos falar a respeito do povo de vocês, nós viemos de uma terra distante e nós sabemos que vocês são um povo vitorioso, um povo forte, e viemos de tão distante para fazer aliança com vocês. E logo de prontidão, os principais do povo, juntamente com Josué, tomam a decisão de acolher aqueles homens.
de acolher os gibeonitas ali no meio deles, para que eles pudessem fazer parte de uma aliança junto com o povo de Israel, não sabendo eles que esses homens eram gibeonitas. A primeira lição que nós tiramos deste texto é a questão de os principais do povo, juntamente com Josué, tomarem uma decisão sem consultar o Senhor. Nós sabemos que as nossas decisões elas devem ser baseadas naquilo que é a vontade de Deus. Vemos que logo quando os gibeonitas se aproximam de Israel, se aproximam dos príncipes, eles sentem pena, dó, não sei, e resolvem fazer uma aliança rapidamente, sem consultar o Senhor. Aí está o grande erro do povo de Israel. E quando os príncipes do povo de Israel, conjuntamente com Josué, tomam essa decisão, o povo ele erra feio. Porque quando um do povo erra, é uma coisa, mas quando o líder erra, quando os principais do povo erram, aí está uma grande barreira para até então se estabelecer de novo uma confiança entre Deus, entre o povo, juntamente com os líderes. E nós vemos então que eles tomam uma decisão sem consultar o Senhor. Parece uma decisão simples, parece uma decisão acertada, mas nós vemos que na nossa vida, assim como foi com o povo de Israel, nós sempre devemos tomar decisões baseadas naquilo que é a vontade de Deus. E mais ainda, sempre devemos consultar a Deus para tomar as decisões. Por mais que as decisões pareçam ser simples, Deus, ele deseja cuidar de cada detalhe na nossa vida e nas nossas decisões. Por isso nós devemos consultar a Ele ao tomar qualquer decisão na nossa vida. Após 3 dias desse acontecimento, desse concerto com o povo de Israel e os gibeonitas, é descoberto o que os gibeonitas fizeram. Descobriu-se que eles não eram de uma terra longínqua, descobriram que eles eram vizinhos do povo de Israel. O povo de Israel continuou marchando e logo chegaram à cidade de Gibeão. Quando chegaram a Gibeão, eles descobriram que aqueles homens eram da cidade de Gibeão e por isso eles não poderiam destruir as suas cidades, porque haviam feito um concerto diante de Deus e disseram mais, que lhes dariam a vida se fosse preciso por aquela cidade, por aqueles homens. Nós vemos então aqui que o concerto ele não pôde ser quebrado, porque ele foi um juramento feito diante de Deus. E o povo de Israel ele se ira contra os príncipes da congregação. E os príncipes precisam se explicar para a congregação por que fizeram aquele concerto e mais ainda, por que não podiam quebrar o concerto. Explicaram que haviam feito um concerto diante de Deus, não poderia ser quebrado porque a ira de Deus viria sobre eles caso isso acontecesse. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer, não useis ou não falareis o nome de Deus em vão. E isso é o que os príncipes de Israel explicam para a congregação. O terceiro tópico da nossa lição tem o título Uma História de Juízo e Misericórdia. O primeiro ponto, os gibeonitas são punidos. O segundo ponto, uma significativa mudança. E o terceiro ponto, bênção no lugar da maldição. Vemos aqui depois da descoberta que aqueles homens não eram de uma terra longínqua, mas que eram vizinhos de uma terra próxima e que eram os gibeonitas, eles logo são punidos pelos príncipes, pelo Senhor. Mas parece que a punição deles é uma punição que ao mesmo tempo traz bênção sobre eles. E qual é a punição? Os príncipes do povo, juntamente com Josué, decidem que eles vão trabalhar, cortando lenha e tirando água de poços, para a congregação, para o santuário de Deus. Eles vão ser, digamos, trabalhadores para o santuário de Deus. E aquilo ali vai se transformar em bênção para eles, porque nós sabemos que quem trabalha para o Senhor, quem trabalha a favor do povo de Deus, não fica sem ter uma bênção do Senhor. O Senhor, ele não deve nada para ninguém. E com isso eles vão alcançar as bênçãos do Senhor. Vemos aqui que a graça de Deus, ela sempre foi manifesta ao homem. O plano dele sempre foi a salvação do ser humano. Assim como foi com o cunhado de Moisés, quando Moisés pede para que ele acompanhe o povo de Israel na caminhada pelo deserto, que as bênçãos do Senhor vão alcançá-lo. Assim como foi também com a vida de Raabe. Raabe era uma mulher que devia ser morta por causa dos seus atos e por causa do pecado da sua nação.
mas o Senhor, em um ato de misericórdia, salva aquela mulher, salva a sua família. O mesmo nós vemos aqui na situação dos gibeonitas. Deus, ele usa de misericórdia para com aquelas pessoas, aceita a aliança que o povo de Israel fez com eles e assim então as bênçãos do Senhor os cercam também. Essas são as lições que a nossa lição de hoje nos traz. Primeiro, consultar a Deus nas nossas decisões e segundo, por mais que a aliança do povo de Israel tenha sido feita de uma forma errada, o povo que fez aquela aliança com o povo do Senhor alcançou também as suas bênçãos. Deus está sempre com a sua graça de braços abertos para qualquer um que queira se aproximar dele e se aproximar da sua presença, do seu povo e da sua casa. E esse sempre foi o plano de Deus, a salvação dos homens, que os povos, que as nações se aproximem do povo que foi escolhido por ele. No nosso contexto, da igreja. Aquele que se aproxima da igreja do Senhor, aquele que aceita Jesus como seu Salvador, ele também pode receber as bênçãos do Senhor na sua vida e acompanhar o povo que segue uma marcha rumo ao céu. E esse foi um resumo rápido da nossa lição. Eu espero que você tenha gostado, aprendido muito com a palavra do Senhor. Eu trago aqui caminhos que podem ser seguidos no estudo dessa lição, no estudo da palavra do Senhor Jesus. E eu conto com vocês e até a próxima. Que Deus abençoe vocês sempre.